Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Igor Ximenes e esse aqui não é o meu canal, mas é o nosso canal, onde a gente vai aprender diversos assuntos novos sobre a enfermagem e sobre a saúde de uma forma geral, tá bom? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre administração de enfermagem, gestão de conflitos, comunicação, como é que ela funciona. Então para você que quer conhecer tudo sobre a administração em enfermagem e também quer ser um profissional de sucesso, assiste esse vídeo até o final, que lá no finalzinho do vídeo você vai ter uma surpresinha, tá? Um comunicado para vocês. E já de antemão, se inscreve aqui no canal, não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, tá? Todos os nossos vídeos novos que a gente vai tentar lançar, como eu falei, 1 ou 2 por semana. Então, sendo assim, roda a vinheta! Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Administração aplicada à enfermagem, hoje em dia tem outros termos, né? Para quem não sabe, essa parte de trabalho em equipe, que é o que a gente vai visualizar hoje, né? Trabalho em equipe, gestão de conflitos, comunicação. Então, o trabalho em equipe hoje tem outro nome, tá? Hoje não é chamado só de trabalho em equipe. Ela aparece também como prática colaborativa. Eu vou explicar o porquê. Os estudos sobre esse tipo de trabalho, esse trabalho em conjunto, o trabalho em equipe, começaram em meados dos anos 50, né? E depois de algumas atualizações para utilização na saúde primária, na atenção primária, tudo, a partir de 1990, mais ou menos, começou a surgir, começou a emergir, no Brasil principalmente, né, os estudos mais efetivos, mais a fundo sobre esse trabalho em equipe e a importância disso para o paciente, né, a importância desse trabalho em conjunto com várias equipes, né, a enfermagem trabalhando em conjunto com a medicina, com a fisioterapia, com a nutrição, com a fonoaudióloga, enfim, com todas as equipes, né, de uma forma geral, sobre isso. E por exemplo, nós temos diversos autores, né, sobre isso. Nós temos Houston, que é um americano que fala sobre isso. Nós temos nós temos Houston, então, nós temos vários autores que falam sobre isso. Nós temos Houston, um americano que fala sobre muito isso, tem livros fenomenais sobre isso. Nós temos aqui no Brasil o estudo mais recente com a Kierkegaard, que é lá na USP, né? Então a gente tem aqui no Brasil diversos estudos realmente sobre a importância do trabalho em equipe, o trabalho em conjunto. Então a gente tem que entender que o trabalho em equipe, hoje em dia, ele tem uma visão muito ampla sobre o paciente, né? Nós temos várias equipes que a gente chama de multidisciplinaridade, mas não só isso, né? Nós temos a transversalidade das ações e eu vou explicar isso já já para vocês. Então vamos entender o seguinte aqui. Primeiro, nós temos a equipe integração e equipe agrupamento. Então o que a gente consegue entender com esse nome? Equipe integração. O que é alguma coisa que integra? Né? Nós temos alguns pacientes, alguns profissionais que integram a equipe, que formam uma união. Só que nesse caso aqui de equipe integração é diferente. Nós temos aqui, por exemplo, a integração de várias equipes diferentes. Nós temos, por exemplo, os médicos, nós temos os fisioterapeutas, nós temos os enfermeiros, a enfermagem de uma forma geral, nós temos a farmácia, a farmacologista, nós temos a nutrição, e todos eles em conjunto vão formar uma equipe integrada que se comunica entre si, que tem várias interligações, né? E que assim vão levar adiante o tratamento do paciente. Então quem leva a melhor nisso, quem se dá bem nisso é o paciente. E equipe agrupamento nada mais é do que o seguinte: de acordo com esses estudos que foram feitos, começou a se perceber que não adianta só uma equipe trabalhar bem, a outra também trabalhar bem, sem ter uma interligação. A equipe agrupamento é o seguinte: vamos imaginar a situação. A gente fala que a equipe de nutrição trabalha muito bem, a equipe médica trabalha muito bem, a de farmácia trabalha muito bem, a de enfermagem trabalha muito bem, mas elas não se comunicam entre si, elas não têm interligação, elas não têm integração, elas são só um amontoado de equipes que trabalham nas suas ilhas separadas.
E hoje em dia a assistência à enfermagem já não pode permitir isso, né? A assistência ao paciente já não pode permitir isso. Então a gente tem que entender que a integração do paciente, a integração das equipes é primordial para o paciente. Então olha como o próprio nome já diz aqui, ó, integração, tá? A integração é a parte principal da assistência à saúde, assistência ao paciente. E nós temos aqui o seguinte conceito de trabalho em equipe, tá? Primeiro, nós temos 3 fatores principais, que é a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Cada uma delas representa uma evolução dentro da assistência à saúde do paciente. Primeiro, a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é a equipe multidisciplinar. A gente ouve muito falar sobre isso hoje em dia, mas a gente efetivamente não entende as outras questões. Então, a equipe multidisciplinar, por exemplo, analisa cada elemento individualmente. Cada profissional exprime o parecer específico de sua especialidade, que é o seguinte: nós temos a reunião multidisciplinar, principalmente na UTI, isso acontece bastante, com várias equipes diferentes, de várias categorias diferentes, e eles vão passando paciente por paciente, e cada equipe exprime a sua opinião sobre aquele paciente dentro do seu quadradinho, dentro da sua área. Isso é uma equipe multidisciplinar, tá? A multidisciplinaridade, elas têm uma integração, é uma equipe integrada, mas cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro da sua característica principal. A interdisciplinaridade é uma atuação profissional uniforme e colaborativa. Não é individual, olha só. É uma atuação uniforme. Todos vão agir da mesma forma. Os membros da equipe interagem entre si. Então não tem só essa reunião. Durante o tempo todo de assistência, a equipe toda está interagindo. E não só durante a reunião multidisciplinar. Tá? Então, durante, por exemplo, uma assistência de enfermagem, a gente também tem uma assistência de fisioterapia, que é o que mais acontece hoje em dia, né? O termo multidisciplinaridade já tem um pouco mais antigo. O termo mais correto hoje, mais atual, é a interdisciplinaridade, que é interligar, lembra? De integração, entendeu? A interdisciplinaridade é aquela integração entre as equipes. Se vocês repararem a multidisciplinaridade, a gente vai ter uma integração mínima, tá? Bem mínima. Por quê? Porque cada um dentro da sua área vai dar o seu parecer e acabou. Eles não vão interagir diretamente, entendeu? Não vão ter aquele contato integrativo contínuo, só durante as reuniões. Agora, a interdisciplinaridade me permite ter essa interligação, essa integração. É só lembrar, inter de integração, beleza? Então a gente vai ter essa integração contínua entre as equipes. E a transdisciplinaridade é o foco de todas as equipes de todos os estabelecimentos de saúde. Pelo menos deveriam ser, né? A transdisciplinaridade a gente pode chamar de transversalidade das ações também. A gente fala muito sobre isso na educação, a transversalidade das disciplinas, né? Então a transversalidade das ações, das equipes, é como se todas as equipes fossem interligadas diretamente. E olha só, não há limite entre os profissionais. Olha só que interessante agora, ó. Grau de interação maior, a busca por conhecimento é total e única, ou seja, todas as equipes têm uma educação continuada em conjunto. Olha só como funciona essa integração, olha a integração que fenomenal. A enfermagem ensinando a fisioterapia ensinando os médicos ensinando a nutrição, e olha só que integração, todo mundo aprende tudo. Porque a equipe está integrada, está unida, e um está ensinando ao outro, tá? Esse é um exemplo da parte de educação, né? Um está ensinando ao outro, para quem vai ter o melhor benefício com isso? O paciente, né? Então essa transdisciplinaridade é um processo fundamental para a gente conseguir falar sobre isso. E aí tem mais alguns adendos que eu posso colocar, como por exemplo, a gente pode entender que na parte de transdisciplinaridade, de equipe multiprofissional, né? Essa multidisciplinaridade é uma modalidade de trabalho coletivo centrada mais na reciprocidade, né? Entre o trabalho e a interação dos pacientes, que as principais dimensões do trabalho em equipe são a articulação
das ações e a interação dos seus agentes. Que aí quer dizer o seguinte com isso tudo, que a multidisciplinaridade, só para vocês não confundirem com a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, eles vão trabalhar em reciprocidade. Eu te passo essa informação, você me passa outra, e quem vai se dar bem é o paciente, né? E eles vão interagir minimamente, tem interação durante um certo período ali, né? São articulações assim entre os agentes minimamente. E a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade vai aumentando o grau de integração entre as equipes. Então isso é uma parte fundamental para o paciente. E essa parte é tão importante que a gente consegue falar ainda que é o seguinte: não existe trabalho em equipe sem comunicação. A gente pensa que comunicação é só a fala, não é? E não é. A fala é um dos tipos de comunicação. Existem vários tipos de comunicação. Principalmente, eu vou dar dois casos aqui: verbal e não verbal, que são as duas principais, né? Só que tem comunicação escrita, tem comunicação visual, a verbal e não verbal são duas somente que a gente costuma falar muito, mas tem várias outras que fazem parte desse processo de comunicação. Então, primeiro, comunicação vem do latim, né? Uma palavra que vem do latim, que significa colocar em comum, ou seja, passar uma mensagem para os dois terem em comum essa informação. E a comunicação, como eu já falei, ele é um processo que é fundamental para a enfermagem. Fundamental. Não existe enfermagem, não existe assistência ao paciente sem comunicação. Vou dar um exemplo. Passagem de plantão. A passagem de plantão, o ideal é ser feito beira-leito, ou seja, você, enfermeiro, passa para enfermeiro, técnico passa plantão para técnico de enfermagem. Tá? A gente não pode realizar esse cruzamento de categorias. Aí imagina se você não sabe se comunicar, se você não sabe falar em público, se você não sabe se comunicar com termos técnicos adequados, se você não sabe redigir um texto, como que você vai fazer uma anotação ou uma evolução de enfermagem? Como que você vai realizar uma prescrição de enfermagem se for um enfermeiro? Então a comunicação é um fator primordial para a assistência ao paciente. Ela garante a continuidade da assistência. Então na comunicação você vai passar, por exemplo, como eu estava dizendo, na passagem de plantão, você vai passar todas as informações para o seu colega que está chegando. Você vai passar tudo o que aconteceu durante o dia e ainda vai ter que estar lá na sua evolução de enfermagem ou na sua anotação de enfermagem, se for o técnico de enfermagem. Tá? Então a comunicação é primordial para tudo, até a comunicação com o seu superior. Tá? Que todos nós temos, por exemplo, um supervisor de enfermagem, um rotineiro. Tá? Então, dentro da enfermagem, nós temos uma hierarquia, tá? E ela deve ser seguida com total respeito. Eu não posso falar, por exemplo, com o meu supervisor: e aí, cara, como é que você tá? Tranquilo? Relax? Tá? Eu não posso usar termos chulos, né? Eu tenho que ser profissional, eu tenho que saber o público para qual eu estou falando. Eu não posso, por exemplo, vir aqui na videoaula e sair falando um monte de besteira que eu falo no meu dia a dia com meus amigos. Assim, não que vocês não sejam meus amigos, mas eu não posso falar, por exemplo, alguns linguajares mais chulos, né? Uns termos que são mais populistas. Eu não posso fazer, não posso ter vícios de linguagem. Então nós temos que nos policiar quanto a isso, que é primordial para a nossa ação. E o processo de comunicação ele acontece de três formas. Primeiro nós temos o emissor, tá? Que quem vai emitir a informação, tá? Vai mandar a mensagem para alguém. Nós temos a própria mensagem e nós temos o receptor. Então o processo de comunicação ele é um pouco diferente, eu costumo falar que é um pouco diferente do que a gente pensa. Então a comunicação não é como eu falo para a pessoa, é como a pessoa recebe o que eu falo. Então olha só, entende comigo. Imagina que você está o dia inteiro, assim, vamos dar um exemplo mais pesado. Você, minha cara, meu caro, meu colega, porque hoje em dia vocês vão entender o que eu estou falando. Minha colega, você pega o seu marido distraindo com outra. Olha só a complicação, sua cabeça vai ficar fervendo, né? Vai ficar a 1000 por hora e você vai trabalhar. Você vai trabalhar, só que sua cabeça está a 1000 por hora. Essa questão de separar o pessoal do profissional é muito difícil, é muito complicado. Eu acho extremamente impossível separar o profissional do pessoal. Nós controlamos as ações pessoais, mas separar é impossível. E a partir daí, qualquer tipo de mensagem que seja enviada para você, você vai receber de outra forma.
Então, por exemplo, a pessoa pode falar com você num tom normal, você pode achar que é um tom agressivo, de imposição, e isso daí pode gerar um conflito, né? Por isso que eu falo, o trabalho em equipe vem muito da comunicação, e a comunicação pode gerar um conflito. Por isso nós vamos falar desses 3 temas hoje, né? Nós vamos falar principalmente da gestão de conflitos daqui a pouco, que é um processo muito importante, mas a comunicação pode gerar um conflito. Então, a comunicação ela não é exatamente como você fala. É claro que influencia como você fala, mas ela também é como a pessoa recebe a sua informação. Então, nós temos que entender que não é só o emissor que conta, não é só a mensagem que conta nesse processo de comunicação, mas o receptor também conta bastante, né? O processo mental desse receptor, como que ele está naquele momento. E aí nós temos os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são principalmente 3. A fonte, que é quem emite a ideia, quem tem a ideia de fala, né? A mensagem, que é a fonte e emissor, são a mesma coisa, tá? Nós temos a mensagem, nós temos o meio, tá? Que é por onde você utilizou o método de transmissão da mensagem. Então vamos imaginar aqui. Fonte ou emissor é a mesma coisa, então é a pessoa que tem a ideia ou quer passar a informação para alguém, tá? Então a fonte é de onde sai a mensagem. A mensagem por si é o conteúdo da informação que você quer passar. Por exemplo, nós aqui estamos hoje tendo uma mensagem, eu estou passando uma mensagem para vocês, por que meio? Mídias sociais, por meio da interação na internet, tá por vídeo, então é o meio como eu estou me comunicando, claro, além da fala, né? Nós temos aqui audiovisual, não é? Nós temos aqui a comunicação através da internet, então isso tudo é muito interessante, muito importante. O meio é um instrumento usado para você transmitir, né, a mensagem, e para se transmitir a mensagem a gente tem que entender o seguinte, nós não temos só a fala, nós não temos só, por exemplo, como que vai se comunicar então uma pessoa que é muda? Se ela não tem a fala, ela tem os gestos, os sinais, né? Nós temos aqui as libras. Como que vai se comunicar uma pessoa que está a 1000 km de distância uma da outra, se não tem se não tem, por exemplo, a visualização? Tem a fala, o telefone. Hoje em dia tem o telefone, né? Mas antigamente não tinha telefone. Como que fazia? A escrita. Tá? Nós temos a comunicação verbal, e quem é filho ou quem é mãe e pai já sabe perfeitamente como é a comunicação verbal, não é? Seu filho ou você quando era criança era um pouquinho mais atentado, você fazia qualquer coisa, tua mãe te olhava, você já sabia muito bem o que ela queria falar. É comunicação não verbal. Tá? A grande parte da nossa comunicação diária é não verbal. E isso, olha só como é interessante. Muitas vezes você está com algum problema e a sua face muda. E o grande problema é que nós não vemos a nossa face. Nós não vemos nossas expressões para saber como nós falamos. Muitas vezes nós falamos alguma coisa e a nossa expressão nos demonstra outra. Vamos imaginar aqui. Isso acontece muito entre casais, não é? Isso aí hoje em dia, independente de ser homem, mulher, enfim, tanto faz entre casais. E aí a grande situação é a seguinte, eu vou dar um exemplo claro que eu vejo muita brincadeira quanto a isso, né? Muitos memes. O homem fala assim, amor, vou jogar bola. Aí a mulher, vai, pode ir. Eu não me importo. Olha só a mensagem, o conflito de mensagens. Ela fala para ir. Isso aí eu tô dando um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Só porque a gente vê muita brincadeira quanto a isso. Olha o conflito de comunicação. Ela fala para ir, que pode ir, que não se importa. Mas o que a expressão e a entonação de voz demonstra? Demonstra exatamente o oposto. E como que fica no receptor? A fonte, o emissor, manda a mensagem de uma determinada forma conflituosa e o receptor não sabe qual tipo de informação captar. Então isso é complicado. A comunicação pode acontecer assim no nosso dia a dia de trabalho. Então, no trabalho, pelo menos, quanto mais clara e direta for sua comunicação, melhor. Melhor para o paciente, melhor para todo mundo. Tá? E nós temos ainda o seguinte. Nós temos aqui a outra forma de comunicação. Isso daqui é para nós enviarmos a comunicação. A fonte, a mensagem e o meio.
Mas é o retorno dessa comunicação. Nós temos o receptor recebendo essa mensagem, ele vai traduzir essa mensagem que foi enviada, e aí lembra que eu falei nesse exemplo que a tradução está conflituosa? Porque ele não sabe se a tradução é para ir ou para não ir. Porque a voz, a fala diz uma coisa, a entonação da voz e a expressão visual diz outra, a expressão facial, aliás, diz outra, e ele não sabe traduzir. E o feedback, que é o retorno da mensagem, que é a volta da comunicação, é a sua resposta, ele não vai saber como dar. Então isso tudo influencia. Então imagina, vou dar um exemplo mais específico da enfermagem. Você chega ao paciente e fala que ele está com cefaleia, pergunta para ele o que ele tem. Ele fala que está com dor de cabeça. Aí você fala, então você está com cefaleia. Olha, ele não vai entender, ele não sabe o que é. Você que é o receptor, você que é o emissor, pergunta se ele está com cefaleia verbalmente. Então, emissor é você, a mensagem é a pergunta se ele está com cefaleia e o meio audiovisual, você é pela fala, né? O receptor é o paciente, não entende a mensagem, ele traduz de forma incorreta porque ele não entende e ele vai te dar o feedback inconclusivo. Porque ele não sabe o que é, ele não vai saber o que falar, tá? Então você vira para o paciente, você quer desprezar a diurese? O que é desprezar a diurese? Você vai passar a visita para o paciente, você pergunta se ele fez xixi ou cocô, porque assim o paciente entende. Agora, se você virar para ele e perguntar, você desprezou a diurese? Você evacuou hoje? Ele não vai entender. Então nós temos que nos adaptar na comunicação em cada meio. Então o processo de comunicação acontece basicamente nesse sentido, nesse triângulo, né? Emissor, mensagem, receptor, receptor, mensagem, emissor, emissor, receptor diretamente. É um triângulo da comunicação, tá? É o processo de comunicação que acontece desta forma. E nós temos alguns canais de comunicação que vocês não podem esquecer. Então nós temos o canal de baixo para cima, que é do subordinado para o superior. Exemplo, do enfermeiro para o supervisor de enfermagem, tá? Você para o seu chefe. É um canal de comunicação. Até porque a sua comunicação com o seu supervisor, com o seu superior, é de uma forma. Agora olha só que interessante. De cima para baixo. Superior, subordinado, tá? E isso que eu falo não é superior que ele é melhor que você, tá, gente? Eu estou falando hierarquicamente, profissionalmente. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém, e isso daí é um consenso. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Todos nós temos o mesmo potencial. Agora, profissionalmente, nós temos hierarquia e deve ser seguida, né? Então, comunicação de cima para baixo é a do seu superior para o subordinado. E essa comunicação já é diferente da de baixo para cima, tá? Ela deve ser sempre diferente. Horizontal entre iguais. Por exemplo, nós temos uma comunicação muito diferente. Vamos pegar aqui. Você não se comunica com a sua mãe da forma como você fala com seu irmão ou com seus colegas de trabalho. Você não consegue falar porque é diferente. Sua mãe é superior. Hierarquicamente na família, ela é superior. Então você não se comunica com a sua mãe como você fala com seus colegas na rua. Diagonal, profissionalmente, é interessante. Diferentes escalões hierárquicos e cargos. E isso acontece muito na reunião multidisciplinar. Por quê? Você está ali como enfermeiro, você leva o técnico de enfermagem com você, e aí lá tem fisioterapeuta, tem médico, tem diretores do hospital, tem nutricionistas, e aí é uma comunicação diagonal, porque você, além de se comunicar horizontalmente, você também está se comunicando de baixo para cima, em alguns casos, tá? Por exemplo, hierarquicamente, o técnico não responde ao médico, mas responde ao enfermeiro. E aí a comunicação de baixo para cima. Mas aí, como ele vai falar também com outras categorias profissionais, e aí por isso que se torna diagonal. Não é porque, por exemplo, o médico é superior hierarquicamente ao técnico de enfermagem. Não, é outra categoria. E por isso ela se torna diagonal. E boca a boca, que é a nossa comunicação do dia a dia, com os nossos amigos, nossos colegas, e como a gente fala normalmente, e aí tem nossos linguajares próprios, né? Eu sou do Rio de Janeiro, a gente fala, e qual é? Tranquilo? E aí, meu brother? A gente fala algumas outras coisas que não pode falar, mas a gente tem esse consenso que a comunicação boca a boca, a informal, ela faz parte do nosso dia, tá? Do nosso dia a dia, do nosso convívio, com os nossos amigos, colegas, enfim, mas não pode fazer parte do nosso trabalho. Ela não pode fazer parte
do nosso momento de trabalho profissional. Então a gente tem que ter esse consenso, esse controle, essa separação nesse sentido entre a comunicação informal e a comunicação profissional. E nós temos alguns elementos, tá, que são as formas que algumas coisas que vão influenciar na sua comunicação e as formas de comunicação, né? Por exemplo, o espaço, o local, assim, o espaço onde você se comunica, o ambiente que você se comunica influencia. Você, por exemplo, o ambiente, o local te passa uma comunicação. Exemplo, você chega na casa de uma pessoa e a casa tá toda revirada. Aí a pessoa fala, não olha a bagunça não. Aí que você vai olhar mesmo. Né? Não tem jeito. Quando você fala para a pessoa não olha aqui, você olha aqui. Porque o ser humano é curioso dessa forma. E o que você visualiza? Você tem intuitivamente uma informação que a pessoa te passa. E é sem querer. O ser humano faz isso o tempo todo. O nosso cérebro ele analisa, tá, informações continuamente. Nosso cérebro analisa informações o tempo inteiro. E nós temos que entender que essa casa toda desarrumada, e aí, claro, a gente tem que levar em consideração os outros fatores. Será que ele fica em casa muito tempo? Será que ele vai em casa de quanto tempo? Será que aconteceu algum problema? Será que tentaram assaltar a casa e desarrumou tudo? Então, essa informação nos mostra que, bom, essa pessoa não tem organização. Mesmo que seja nosso colega, nosso irmão, nosso pai, quem for, nosso cérebro faz isso instintivamente, sem a gente perceber. A aparência. Isso dentro da enfermagem é muito complicado. Nós não podemos ter essa discriminação por aparência, né? Mas quantas vezes a gente já não viu? Por exemplo, já ouviu falar que uma pessoa, por exemplo, se passou por um morador de rua para ser atendido numa loja para verificar se o atendimento era igual ou não? Porque a aparência conta, tá? A aparência no mundo de hoje em dia é muito importante, infelizmente. Tá? A aparência conta bastante para tudo. Então, por exemplo, por que a gente tem pessoas que lutam tanto para poder trabalhar da forma como quiser, como mulheres raspar a cabeça, serem mais gordinhas, mais magrinhas, como quiserem? Porque a aparência, infelizmente hoje, a estética conta muito. Então, vou dar um exemplo. Você pode ser podre de rico, pode ter o dinheiro que for. Se você se vestir, e eu estou dando um exemplo infeliz, que infelizmente acontece, não deveria. Você pode se vestir como um mendigo, você pode ser podre de rico, comprar, sei lá, uma Ferrari à vista, chegar com um dinheirinho na bolsa. Se você for vestido, tá, com uma roupa, como se fosse um morador de rua, algumas pessoas, e não são todas, graças a Deus, podem te tratar de uma forma como não deveriam, pode ter uma discriminação. E a aparência visual conta bastante. Então, nós na enfermagem não podemos ter isso. Nós devemos atender a todos da mesma forma. Pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, índios, quem for, são todos iguais para nós. Contato visual. Quer ver a maior prova de comunicação de contato visual? Tá na balada, você olha para aquela menina te olha, ou vice-versa, né? Aquela troca de olhares, você está passando comunicação, você está se comunicando verbalmente. Aí você dá aquele sorrisinho, mexe no cabelo. É uma comunicação não verbal, comunicação visual. Vocês só estão se olhando. Aí você está dando abertura para a pessoa chegar ou não, tá? Enfim, é só um exemplo mesmo. A sua postura determina muito sobre o que você quer. Exemplo, enquanto a gente está dando uma palestra, enquanto a gente está dando uma aula, muitas vezes a gente analisa a postura do aluno. Quando o aluno se inclina para frente, coloca e está prestando atenção, ele nos mostra que está interessado no que a gente está falando. Quando a pessoa está falando, está assim, ó, de braço cruzado o tempo todo, isso quer dizer que a pessoa está fechada, não está aberta a ouvir novas informações. Na verdade, às vezes ela pode estar pensando em outras coisas, tá? Ah, mas não, só estava descansando o braço. Nem sempre é, né? Claro que não é 100% das vezes que você cruza o braço que você não está nem aí porque a pessoa está falando. Porém, a maioria das vezes sim, tá? E é instintivo, o ser humano faz isso. Quer ver quando você quer ir embora de algum lugar, você começa a olhar o relógio instintivamente. Quando aquele lugar tá um tédio, tá um saco, você quer ir embora, você começa a olhar o relógio instintivamente o tempo todo. Por quê? Porque seu cérebro quer saber que horas aquilo ali vai acabar para você poder, meter o pé. Gestos.
Tem muitos gestos que são bem representativos, né? Eu não posso utilizar alguns aqui, mas todo mundo já imaginou alguns gestos aí. O maior deles é esse aqui, ó, joinha, tá? E é o like que você vai deixar aqui nesse vídeo, que você não pode esquecer, tá? O likezinho aqui nesse vídeo. Então aqui, ó, o joinha, tá bom? Aqui, ó, isso aqui quer dizer que tá beleza, tá ok, tá tranquilo. Gestos estão em comunicação. Gesto com a cabeça. Sim. Não, se for o Chaves é o contrário, né? Mas normalmente isso aqui representa sim e não. São gestos, você não precisa falar nada, todo mundo entende, tá? Então, aquela comunicação, por exemplo, que a gente vê em filmes, é uma comunicação gestual, ó. Aquele filme de ação, vai, faz assim, faz assado, vai, isso aqui, pá, desce. Um se comunicando com o outro gestualmente. Então, no truco tem muito isso, né? No truque você tem comunicação gestual, você sempre tem os códigos, né? Então, isso daí acontece bastante, a comunicação por gesto. E a expressão facial e ocasião. A expressão facial demonstra, por exemplo, sentimentos. E muitas vezes é inconsciente. Se você estiver com raiva, sua expressão facial muda. Se você estiver triste, sua expressão facial muda. Se você estiver feliz, sua expressão facial muda. Tá? Tudo muda. Então, sua expressão facial, e olha como eu falei anteriormente, você não vê sua expressão facial. A sua expressão facial está ali, inerente a você controlar ou não. Muitas vezes você quer controlar e você consegue controlar. Tá? Você faz uma cara de mal, de bravo, você vai franzir a testa e você vai fazer alguma... Por quê? Você está controlando sua expressão facial. Então agora você sabe que todos esses fatores que eu falei são importantes para a sua comunicação. Então muito cuidado com esses fatores. Eles são imprescindíveis no seu desenvolvimento profissional. Eu gosto de deixar uma frase sobre isso de Marx e Houston, que são os dois enfermeiros norte-americanos. Hoje em dia, né, são referências em processos administrativos, principalmente em trabalho em equipe, né, que é da parte de comunicação verbal, não verbal, de tudo. Líderes efetivos são coerentes em sua comunicação verbal e não verbal, de modo que os subordinados tenham clareza em relação às mensagens que recebam. Ou seja, os líderes, isso aí leva a qualquer pessoa, não só os líderes de equipe, né, mas qualquer pessoa tem que ter uma coerência, isso daí principalmente no âmbito profissional, entre o que fala e o que demonstra. Porque senão as pessoas não vão entender. Lembra que eu falei do exemplo da mulher que fala para o homem jogar bola e fala de uma forma irônica? Isso daí gera conflito. E profissionalmente isso não pode acontecer. As informações têm que ser 100% claras. Ninguém pode ter esse problema em relação à informação. Exemplo, nosso supervisor de enfermagem quer passar uma informação sobre, sei lá, mudança de decúbito. Saiu de 2 em 2 horas para 4 em 4 horas. Um exemplo esdrúxulo, tá? Só estou falando aqui. Mas você tem uma dúvida e faz uma pergunta. E o seu superior responde de forma irônica. Calma aí, mas profissionalmente nós não devemos usar de ironia. E a informação fica conflituosa. Pode ser que aconteça um erro por causa dessa informação mal passada. Então nós devemos ser sempre extremamente claros, verbal e não verbalmente. Ok? Com a transmissão da informação. E aí a comunicação pode fazer com que às vezes aconteça uma coisa chamada conflito. Briga, entre aspas, briga, né? ADR. A gente tem vários tipos de conflitos diferentes. Então, principalmente, o conflito, né, ele pode ser negativo ou positivo. Então a gente tem algumas informações muito importantes sobre isso. Primeiro, o conflito vocês têm que entender que é inevitável numa equipe onde tem várias pessoas trabalhando. O conflito ele vai existir. A gente só tem que saber como lidar com o conflito. Porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, cultura diferente. Isso tudo influencia para um conflito. Então a gestão de conflito ela é primordial para o bom desenvolvimento do trabalho. Nós temos pessoas com personalidades diferentes. Isso é muito difícil de lidar, né? Trabalhar com pessoas é muito complexo. Então, primeiro, vou ler parte por parte, depois eu debato com vocês. Sendo inevitável esse fenômeno, torna-se necessária a sua gestão e compreensão. O porquê que o conflito está acontecendo para saber lidar e resolver.
Para que suas vantagens sejam aproveitadas e os seus efeitos danosos sejam diminuídos ou anulados, esta administração do conflito só é possível a partir da identificação das causas que o geraram. Então, primeiro, não adianta eu tentar resolver o conflito sem ouvir as duas partes. Já começa por aí. Então, o conflito só é resolvido quando as duas partes se manifestam e você entende o que aconteceu. Porque senão você não consegue resolver. E é isso que eu estou falando em qualquer setor, principalmente profissional. Claro que você pode gerir conflitos vertical ou horizontalmente. Você, quanto técnico de enfermagem, como enfermeiro, pode gerir conflitos em qualquer âmbito, tá? Você pode gerir vários conflitos ao mesmo tempo, inclusive, profissional e pessoal. Agora, todos eles você vai precisar, para saber resolver, vai precisar saber como começou. Qual foi a causa do conflito. E aí são 3 fatores principais que a gente tem que entender. Primeiro, nós temos 3 fatores que determinam se o conflito vai ser resolvido ou não. Primeiro, comprometimento. Deixa eu só ajeitar aqui que eu estou atrapalhando vocês. Primeiro, comprometimento. Segundo, evitação. Terceiro, suavização. E aí, o que é comprometimento? Primeiro, as duas partes envolvidas abrem mão de alguma coisa para caminhar em direção à resolução do conflito. É um comprometimento, os dois estão se comprometendo a resolver o conflito. Tá? Os dois estão ali para resolver. Beleza, senta aqui, vamos fazer um acordo, vamos conversar, vamos resolver. Isso é o comprometimento. Na gestão de conflito é o ideal, os dois sentarem para resolver os problemas. Evitação. Os envolvidos não encaram o conflito, fazendo a opção por não reconhecer ou resolver o problema. É aquela situação, você tem um arranca-rabo com a pessoa e aí você está se sentindo mal, você não resolveu o problema, a pessoa também está se sentindo mal e também não resolveu o problema, mas alguém pergunta, pô, vocês estão brigados? Não, tá tranquilo, tá tudo bem, não aconteceu nada, não foi nada demais. Para mim morreu o assunto. Então isso você está evitando o problema existe. Está dentro de você e alguma hora isso pode gerar um problema maior, tá? Então, se você não resolver, isso vai acumular e você vai ter um problema maior daqui a um tempo. Então, o comprometimento, ele é muito importante para essa resolução de problema. Se você ficar tentando evitar o problema, você só vai aumentar o problema. E nós temos a suavização, que é quando uma das partes abre mão. Exemplo, não, você está certo mesmo. Não tem problema não, você realmente, ó, beleza, joinha, tá certinho. E acabou. Você abre mão para não ter um conflito maior. Isso acontece muito entre casais, né? Eu costumo falar o seguinte, que existem 2 situações. Ou a mulher tá certa ou o homem tá errado, tá? Não tem muito o que fugir daí. Então isso é uma suavização, tá? Ou a mulher está certa ou o homem está errado. Então é suavizar o problema. Aquela gestão de conflitos que é o seguinte, fulano, o que aconteceu? Não aconteceu nada não, deixa pra lá, é besteira. E o outro sai como vitorioso, entre aspas, porque não tem vitória num conflito não resolvido, né? Não tem nem vitorioso nem derrotado. Então, suavização. Uma das partes abre mão de suas crenças e permite a vitória, como eu falei, da outra parte. Não houve solução do problema também, tá? Então, a gente não tem resolução de problema nem na evitação, nem na suavização. Agora, no comprometimento é legal, porque todos sentam. E aí vem muito do amadurecimento profissional, do amadurecimento pessoal. Nós vemos que quanto mais jovem, e aí não estou generalizando, ok? Mas quanto mais jovem o profissional é, mais ele quer conflito, ele não foge do conflito, ele não quer resolver o conflito, ele quer ganhar o conflito. Tá? Então isso vai muito do ego da pessoa, isso vai muito do ego profissional. Tá? Então nós temos que entender que nós erramos também. Tá? Os profissionais erram, eu erro como pessoa, todo mundo erra. Se nós não tivermos consciência sobre isso, nós não seremos os profissionais excelentes que eu quero que vocês sejam. Ok? E nós temos aqui o seguinte, 2 fatores principais para se gerir um conflito e para se resolver esse conflito de uma forma muito legal. Que é a seguinte, primeiro, nós temos a competição, tá? A competição é uma das partes, consegue o que quer pela força ou poder. Perder, ganhar, perde ou ganha causa, perder ou ganhar causa frustração e desejo de vingança.
só o seguinte, só para explicar melhor essa parte. Nessa parte de competição, você gera um processo competitivo com outras pessoas, né? E vamos imaginar, você tem uma ideia muito legal, você tem uma ideia muito boa para você, nem sempre a sua ideia muito boa é boa para os outros, e você passa essa ideia para um superior seu, tá? Vamos supor, eu como enfermeiro tive uma ideia legal de um fluxo diferente de atendimento e passei para o meu supervisor. O supervisor não gostou e eu debato com ele. O debate não é brigar, a gente debate, a gente discute sobre essa ideia. Mesmo assim, ela fala assim, ó, não vai ser porque eu não quero que seja. E acabou, porque ele é meu superior e ele usou da força e do poder, tá, para realmente fazer o que eu quero, fazer o que ele quer. E isso gera em mim um processo de frustração, porque a minha ideia é muito boa e só não foi feita porque ele é superior a mim. Então isso gera uma frustração em mim, tá? Então o que pode amenizar na sua comunicação, na sua gestão de conflitos, essa competição, para não gerar o processo de frustração? Primeiro, durante esse processo de conflito, eu tenho que buscar as semelhanças do que as diferenças. Eu sento duas pessoas aqui, ou você vem me passar a sua ideia, indiferente disso, você tem que buscar as semelhanças e não as diferenças entre as pessoas. Tá? Fala, vocês dois são profissionais muito bons, são excelentes, vocês dois trabalham na mesma equipe, vocês dois são da mesma categoria profissional, vocês dois estão juntos no mesmo barco, igual nós todos estamos hoje em dia nessa pandemia. Então a gente tem que entender que vocês não podem brigar assim, vocês vão acabar comprometendo o trabalho um do outro. Vamos trabalhar em equipe, então gerar semelhanças. Nós temos que diminuir o componente emocional do conflito. E para isso eu tenho que entender como começou. Então, primeiro, se a pessoa está com raiva, eu tenho que diminuir a raiva dela. Porque se a gente está com raiva, a gente não pensa direito, a gente não raciocina direito. Por isso que a gente pergunta, às vezes fala, você está com raiva, conta de 1 a 10. Na verdade, bebe água. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fica com raiva, nosso corpo entra em sistema de fuga, né? Quando a gente fica com raiva, a adrenalina sobe, nossa oxigenação cerebral diminui, porque leva oxigênio para os músculos, você fica mais enrijecido, sua postura corporal muda, sua face muda, então isso tudo muda. Se você estiver com raiva, você bebe água, você controla a sua respiração, você oxigena seu cérebro, e aí seu raciocínio volta ao normal. Então a gente precisa realmente controlar as emoções para resolver os problemas. Não adianta eu tentar resolver um problema se eu estiver com raiva. Vai piorar o problema, né? E você leva os dois para conversar e os dois acabam brigando de novo. Então não vai adiantar, eu tenho que amenizar os problemas, os sintomas emocionais. Se eu não tiver essa realmente amenização, tá? É o seguinte, essa amenização, como se diz, não é resolução, é amenização. Vou diminuir os danos, né? Ela não vai resolver os problemas ainda, mas vai diminuir os danos e vai levar para uma possível resolução. Então a gente tem que entender o seguinte, para eu resolver o problema efetivamente, eu tenho que ter a colaboração dos dois, tá? Lembra que eu tenho que ter a colaboração dos dois, para os dois terem realmente esse processo de resolução. Eu tenho que ter a solução do conflito em conjunto, não adianta eu impor. Por exemplo, eu como superior vou impor que vai ser assim e acabou. Eu não resolvi nada, eu impus, eu camuflei aquele problema. Então os dois estão brigando por alguma assistência, eu chamo de, vai ser assim do jeito que eu quero e acabou, e vocês parem de brigar. Isso não resolve o problema, isso camufla o problema, porque o problema vai continuar ali, gera uma competição. Lembra que eu falei? Gera uma competição entre os dois. Por quê? Ninguém sabe quem está certo e quem está errado. Eles vão tentar se provar isso com o tempo. Isso vai aumentar o conflito deles, não vai diminuir. Então a gestão de pessoas ela é muito importante nesse processo, você saber entender, saber gerir problemas. E a resolução do problema em comum acordo. Senta os dois aqui, vamos resolver, o que aconteceu, fulano, o que aconteceu, o que vocês acham, como a gente pode resolver esse problema? Poxa, você fez isso, mas você fez aquilo, tá? Vocês são iguais, a gente trabalha junto, vocês são equipe. Buscar as soluções dessa forma, né? Resolver, gerir conflitos é uma parte fundamental. Pessoal, então essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de processo administrativo, processo de equipe, né? Administração e enfermagem, aplicada à enfermagem. Nós aprendemos hoje, por exemplo, que
nós temos que ter uma ótima comunicação para ter um bom trabalho em equipe e não gerar tantos conflitos ou saber resolver esses conflitos. Então, para você que gostou da aula de hoje, já deixa o seu like aqui no canal, no vídeo, tá? É muito importante para que o YouTube, ele automaticamente ofereça meus vídeos para outras pessoas assistirem também, sempre que procurarem sobre essa informação, sobre essa temática, tá bom? Já se inscreve aqui no canal também, já vou deixar aqui no cantinho da tela já tem o íconezinho para você se inscrever, que também é muito importante para eu conseguir trazer novos vídeos para vocês com novas temáticas também. Já deixem no comentário as suas opiniões sobre quais vídeos vocês querem, sobre quais aulas vocês querem, ou então deixem sua opinião, ok, professor, gostei do vídeo, não gostei do vídeo, pode melhorar isso, pode melhorar naquilo, que eu vou sempre levar em consideração e vamos avaliar. E a surpresa que eu falei que teria, pessoal, é a seguinte: para quem quiser os slides dessas minhas aulas, tá? A partir de hoje, só deixar o e-mail lá nos comentários, deixa o seu e-mail lá nos comentários, junto com a sua opinião, que eu mando os slides das minhas aulas para vocês, tá bom? Todo o conteúdo que você pode estudar realmente, ter em mãos o material, ok? Então deixa lá no e-mail que eu recebo a notificação e automaticamente eu já encaminho os slides para você. Tranquilo? Então, para quem gostou e para quem não gostou, um forte abraço, um beijo, até mais!